Pois é, e nós estamos aqui na sequência, terceira parte da escatologia apostólica. Até Amém. agora, eu não sei se você tem sentido, Henrique, mas a repercussão das duas lives já foi coisa assim tremenda, poderosa. Bastante positivo, visto não só ser um tema aparentemente polêmico, mas assim que nós estamos quebrando paradigmas, né, Coraiol? E na verdade, Trazendo essa visão otimista. na verdade não é que o assunto seja polêmico, é que a igreja enveredou com tanta força para um lado só que esqueceu as outras correntes escatológicas, porque o preterismo parcial não é uma coisa nova. O preterismo parcial Não, em absoluto. é algo que já existia, só que com a febre, com aquela febre que houve em 90, principalmente com os deixados para trás, todo mundo foi para o dispensacionalismo e esqueceu o equilíbrio do preterismo parcial, né? A ponto de dizer que essa doutrina, quem crê, é herético, né? É uma coisa séria. Coisa maluca isso. É uma coisa maluca. Mas, Henrique, primeiro eu quero te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui trazendo para nós este ensino que realmente é algo importantíssimo para a igreja. E como fazemos parte de redes apostólicas, você é de uma rede apostólica, eu sou de outra, e pela responsabilidade que eu tenho com a coalizão dos ministérios do Brasil, que uma das ênfases é a restauração dos 5 ministérios, principalmente do governo do Reino de Deus, eu tenho a obrigação de trazer para o Brasil essa posição apostólica, que hoje é uma corrente mais forte do que nunca nos Estados Unidos e aqui no Brasil está aumentando, porque nós não podemos continuar acreditando em uma derrota, em uma igreja derrotada, e principalmente, o que eu vejo com mais problema é você dizer que a cruz falhou. Porque a hora que você diz que a igreja vai embora e o Espírito Santo vai embora, a cruz falhou. Jesus tem que voltar outra vez, porque aquela palavra, tudo foi consumado, fica totalmente sem força. Então, o que nós estamos fazendo é uma restauração de algo que a igreja primitiva cria, que a igreja da Reforma cria, e que, infelizmente, amorteceu a igreja no meio do caminho, aí por volta de 1800 e pouco, e entrou... E o que é mais interessante, que há uma corrente que diz que esta doutrina, que antes não existia na igreja evangélica, que é do pré-milenismo, pós-milenismo, ela entrou na igreja porque a pessoa que começou a estudar pensou que era uma revelação de um rabino messiânico. Quer dizer, uma coisa que inicia através de um engano, a gente já sabe o que vai dar. Alguma coisa vai dar de errado. E é o que está acontecendo. Não deu boa coisa. A igreja está amortecida, parada, esperando Jesus voltar. Qualquer sinalzinho, se aparecer uma estrela cadente no céu, já diz, viu? Isso aí é um sinal que Jesus está voltando. Só que, lá em Atos dos Apóstolos, diz que Jesus voltará quando? Quando tudo for restaurado. Restaurado. Conforme os profetas tinham dito. Está escrito bem assim. Está restaurado? E tu sabe que esse termo não está. Estamos em andamento ainda. Tem muita coisa para ser feita. Exatamente. Tem muita coisa para ser feita. E tu falou um texto-chave, a gente usa bastante esse texto, porque realmente ele é chave. E essa
palavra, todas as coisas restauração ali, se você vai pegar o original grego dessa palavra, é restauração ao estado original, a uma teocracia, né? E o povo e alguns teólogos ficam com os cabelos arrepiados com isso, né? Mas é o que está escrito lá, não podemos fugir disso. Então, está em andamento uma restauração tremenda, né? Por isso que nós pregamos, né, Coraiola, ensinamos até os 7 montes, não é verdade? Exatamente. 7 montes é a escatologia apostólica na prática, é o apostolicismo na prática, né? Então, é isso. Vamos à pergunta que deixamos para hoje. A interpretação do tremendo momento de Jesus no Monte das Oliveiras. E essa ida no Monte das Oliveiras, toda vez que eu vou no Monte das Oliveiras, sabe que quase todo ano eu vou para Israel, eu fico impactado com aquela visão de Jerusalém, mas Jesus usa aquela visão para trazer algo para os discípulos, para a igreja e para o próprio Israel e Jerusalém, que seria impactante. Então vamos lá. O que você tem para nos falar sobre Mateus, capítulo 24? Os que estão nos acompanhando, abram aí Mateus 24 e sigam aquilo que a gente vai estar discutindo, porque é uma pá de cal definitiva para você tirar todas as dúvidas se haverá ou não haverá o arrebatamento do escape. E uma grande tribulação vindoura. Agora você já adiantou, então tá bom. Coronela, eu creio que os que estão nos assistindo aqui são todos nascidos de novo, são filhos de Deus, certo? Se eventualmente tiver alguém que não é nascido de novo, aí, por favor, escreva aí. Eu não sou. Porque o que nós vamos falar agora, Coraiola, não há problema se você não é nascido de Deus, mas é preciso que você nasça. E você pode nascer agora, se você quiser. Só é verdade. Jesus no seu coração, aceitar o Senhor no seu coração e crer na obra da cruz. Confesse com a sua boca, diga: Jesus, entra na minha vida, faz morada no meu espírito, perdoa os meus pecados e que eu possa viver uma vida pelo Espírito Santo. Amém. Mas eu preciso fazer uma oração, Coraiola, porque o que nós vamos falar agora é uma quebra de paradigma tão grande, e essa revelação é para os filhos. Quem não é filho não vai conseguir compreender. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá. Com o que está aí. Vamos orar assim. Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós colocamos a nossa mão sobre a nossa mente, agora sobre a nossa cabeça, que representa aqui toda a estrutura de nosso pensamento. É verdade. Pai, nós queremos declarar agora, no nome poderoso de Jesus, que eu ouvirei essa palavra, confesso a Ti, meu Senhor, que me demovo, tiro fora, arranco da minha mente meus pensamentos preconcebidos e peço agora a mente de Cristo, levo cativo os meus pensamentos ao senhorio de Jesus Cristo, para que a Tua boa obra feita na minha vida. Eu abro o meu coração, abro o meu espírito e eu concordo e confesso em nome de Jesus que eu aceito a Tua palavra, porque ela tem uma boa, perfeita e agradável e maravilhosa vontade transformadora em minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, eu estou dizendo que qualquer um de nós sabe que nós não podemos tirar um versículo fora do contexto, porque isso vira um pretexto. Amém? Só que nós não podemos tirar um capítulo fora do contexto. E é isso que fatalmente tem acontecido com Mateus capítulo 24. O seu contexto, amados, é Mateus capítulo 23, que é um juízo tremendo, fortíssimo sobre Jerusalém e sobre a religião, sobre os escribas e fariseus que representam toda a religião, todo
conto judaico que, de fato, Jesus profetizou o seu fim. Observe que interessante, que lei e graça conviveram juntas, coexistiram durante 40 anos, o tempo de uma geração, ou seja, de 30 DC aproximadamente até 70 DC, lei e graça conviveram. Esse foi o período que Deus ainda permitiu, porque o Senhor Jesus, no capítulo 23, então, depois ele faz a acusação, estabelece a sentença, como nós vimos na live passada, e no capítulo 24, o Senhor Jesus começa a descrever os discípulos estupefatos, sentados ali na elevação, na colina das oliveiras, no Monte das Oliveiras, como o pessoal chama, não é tão alto assim, né, Coraiola? E eles começam a ouvir Jesus, depois de tudo aquilo que foi dito dentro do templo, eles ouvem ainda uma frase: não restará aqui pedra sobre pedra. E eles perguntam, dize-nos, apavorados, perplexos, estupefatos, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? As coisas que Jesus tinha dito em relação ao juízo, ao templo, a não ficar pedra sobre pedra, a sentença sobre os escribas e fariseus, que eles iam levar sobre si todo o sangue inocente, desde Abel, né, até toda a existência. Então, Henrique, por terem rejeitado o Messias. O capítulo 24, ele é a resposta do capítulo 23. Exatamente. Esse é o contexto. Então, quando eu tiro isso fora desse contexto, eu começo a ler ali, e é tão terrível, porque as Bíblias editadas no Brasil, muitas delas, principalmente aquelas que têm uma edição de não boa qualidade, elas têm um título em negrito, em Mateus capítulo 24, que bota assim, a grande tribulação. Isso não está na Bíblia, esse texto. Seus editores botaram. Por quê? O dispensacionalismo, que foi a doutrina mais ensinada a partir do Seminário Teológico de Dallas, como eu expliquei a live passada, ela se espalhou, como tu bem lembrou, da Bíblia do Scott Fields, os pastores americanos, né, e os pentecostais formados nesse seminário, e outros também, trouxeram essa doutrina mundo afora. Claro, ancorados no pessimismo que beirava na época, até os anos 70. As guerras mundiais. É como pegar hoje essa pandemia e alguém escrever o que está acontecendo. Quer dizer, está no sangue quente da situação e da circunstância. Então, quer dizer, Muito tudo bom. caminha para um juízo. Mas, na verdade, nós sabemos que guerras, pandemias, esse tipo de situação na humanidade sempre leva a humanidade para um degrau acima de desenvolvimento de muitas outras coisas, né? Uhum. Certo? Agora, Exatamente. em Mateus 24 existem 3 perguntas-chaves. Eu quero pensar, antes de você explicar cada uma delas, eu quero que você me pense aqui as 3 perguntas dos apóstolos que Jesus começa a responder e que você vai agora nos explicar. A primeira delas é quando essas coisas... Hã? As perguntas estão no versículo 3. Então vamos ler o versículo 3. Versículo 3 diz assim, Mateus 24, 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram, não? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, ou quando sucederão essas coisas, depende da tua tradução. Do verso 23. E isso está no 24, 3, tá? Certo. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Primeira pergunta, daí tem uma vírgula. E que sinal haverá da tua vinda
e do fim dos tempos, ou do fim do mundo, depende um pouco a versão. Tá? Tem duas versões. Então, isso aqui nós desmembramos em 3 perguntas. Alguns desmembram em 2 perguntas. Digamos assim que a segunda e a terceira estariam juntas. Interligadas. Mas o resultado é o mesmo. Isso. Interligados. Então, a primeira pergunta, vamos de novo. Primeira, quando sucederão essas coisas? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, quanto à consumação do século ou do fim do mundo? Então, veja, esses 3 enfoques, Jesus começa a responder dali para frente. Ok? Então, resumidamente, se o pessoal quiser anotar aqui, vou dar uma chave. A resposta da pergunta 1 está em Mateus 24, do 4 ao 24. Tudo estamos falando de Mateus 24, tá? Então, a resposta da pergunta 1 está do 4 ao 24. Ao 28, perdão. Resposta da pergunta 2, do 29 ao 35. E a resposta da pergunta 3, do 36 ao 46. Chavezinhas para depois você estudar. Melhor, metodicamente dessa maneira, não tem melhor do que isso. Você agora... Agora eu vou dar alguns detalhes. Agora você definiu para o pessoal que está nos assistindo, quer dizer, não fica nenhuma dúvida. Tem 3 perguntas e cada bloco do 4 ao 28 responde a pergunta 1. Do 29 ao 35, a pergunta número 2. E do 36 ao 46, a terceira pergunta. Acabou. Tá, vamos lá. Então, assim, quando os discípulos perguntam, dizem quando sucederão essas coisas, a gente tem que se fazer uma pergunta. A que coisas eles estão se referindo? Que coisas eles estão se referindo? Óbvio, a destruição do templo em Jerusalém. Eles tinham na mente deles, como judeus, sempre quando Deus trouxe juízo sobre Israel, o que acontecia? Exílio. Eles se viam sobre o juízo de Deus por causa de terem desobedecido. Então, nós temos que entender o contexto que está acontecendo ali. Eles, na cabeça de judeus deles, eles estão pensando quando sucederão essas coisas. Eles não estavam muito preocupados com o fim do mundo. Vai suceder o quê? A destruição do templo, que Jesus tinha acabado de falar que não sobraria pedra sobre pedra. Todo o capítulo 23, dos seus primeiros versos, ali, terceiro verso em diante, é sobre o juízo de Deus e a destruição do templo de Jerusalém. Né? Exato. E se tu vai para Lucas 21, que é o texto paralelo, Marcos 13, eles são mais condensados, mas tem algumas revelações complementares ali no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, muito interessantes, tá? Que vão nos fazer descobrir algumas coisas muito interessantes. Então o que acontece? Como é 3 perguntas, 3 respostas, é verdade? E o chave de tudo isso, Corael, deixa eu falar. Que aí o Senhor Jesus, ele começa a dizer que coisas aconteceriam, né? Olha como ele começa, ali no versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Discípulos, vocês que estão junto comigo aqui, né? Imagina Jesus, eles estão juntinho de Jesus, olhando para o templo. Jesus começa a ministrar: olha, veja que ninguém vos engane. E aí ele continua: pois muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele está falando isso para mim e para você, ou está falando para os discípulos? Há 2000 anos depois? Não, está falando para os discípulos.
É como hoje, A missão quando do a discípulo. gente faz um discipulado com os nossos discípulos, nós estamos falando da vida deles, do momento deles, daquela situação que eles estão vivendo, não contando uma coisa que vai acontecer daqui 300 anos. Para quem gosta de hermenêutica, isso é muito técnico para alguns, mas a partícula vós, ela é rastreada em todo o capítulo 24, porque ele está se dirigindo aos discípulos. Então ele começa a dizer assim: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus diz. Eu vou resumir aqui, eu acho esses resumos bem interessantes. Quais os sinais? Na verdade, Jesus não chama de sinais, ele diz que coisas que aconteceriam antes que Jerusalém fosse destruída e o seu templo. Olha aqui: falsos messias, que eu comecei a ler agora, guerras e rumores de guerra, fomes e pestes, né? É o tempo aqui que nós estamos vivendo, né? Que uns dizem que é um sinal que Jesus está voltando. Terremotos, perseguição de crentes, apostasia e falsos profetas, a morte se esfriando e o evangelho sendo pregado em todas as nações. Essas 8 coisas, Coraiola, que Jesus começa a relatar agora nesses blocos de perguntas, são essas 8 coisas, ele diz que aconteceria como prenúncio para quando viesse a destruição, né, de Jerusalém e do seu templo. Você veja só, Henrique, nós temos que salientar que ele profetizou no capítulo 23 3 coisas fatais para Israel. O templo seria destruído, Jerusalém seria destruído e Israel ia desaparecer. Ele estava falando de algo que não era para 2000 anos depois. É algo que os discípulos iam viver e tinham que estar preparados para viver. Por quê? Porque eles eram a base da igreja. Tu sabes, aí eu vou pegar o teu gancho, achei sensacional. Tu sabes que esses sinais foram ditos para que a cristandade soubesse o que ia acontecer. Claro. Então, de fato, em 70, um pouquinho antes, quando os exércitos romanos, quando Tito veio para cercar Jerusalém, e ficou 5 meses aquela loucura, os cristãos fugiram todos, nenhum morreu. Segundo a história diz de Joséfo, os cristãos não morreram na queda de Jerusalém, porque eles sabiam, a igreja sabia que da profecia. Em 70, claro, os apóstolos passaram isso, discipularam isso. Depois que a gente tem esse entendimento, tu começa a perceber isso nas cartas de Paulo, tu começa a perceber isso nas cartas de João, né, que ele está alertando, né, quando ele fala das apostasias que apareceram, dos falsos mestres. Então, nós temos que entender que Jesus está dando esses sinais. Depois ele disse: olha, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores, né? Então vocês, olha, quando isso acontecer, meu filho, né, eu vou ler aqui, e eu preciso ler isso para o pessoal entender. Olha o versículo 18 em diante. Vamos ler 18 em diante. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Pessoal lá trabalhando no campo. Mas ai das que estiverem grávidas, que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Interessante. Você guarda o sábado, Coronel? E para quê? E para que eu vou guardar o sábado se eu estou sendo arrebatado para o céu? Não, mas você está vendo que eles estão falando, que Jesus está falando que aquilo está acontecendo para o contexto judaico? É? Olha, vocês deem graças a Deus que isso não vai acontecer no sábado, porque no sábado ninguém podia fazer nada, nem fugir, nem correr. Tu sabe que lá
em Israel não pode fazer nada no sábado. É verdade. Até hoje. Para você ter uma ideia, na guerra da Síria, acho que foi do dia do perdão lá, como que é, a guerra do Yom Kippur, eles só descobriram que Israel estava invadido às 2 horas da tarde, quando os tanques sírios começaram a transitar dentro das cidades. Para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo, para verem o contexto do que é um Shabat para o judeu. O judeu não faz nada. Se, por exemplo, você não é judeu, pega o teu carro e sai pela rua, se você passar em um bairro ortodoxo, você vai ser apedrejado. Com certeza. De tão séria que é a situação do Shabat para eles. Então, Jesus está lembrando isso deles. Mas eu vou ler aqui, vou ler na Bíblia, porque, e vou explicando, acho que fica melhor assim. Então, Jesus começa a dar esses sinais no versículo 5, que antecederiam a essa destruição toda, esse juízo todo. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 5. Tá? Eu vou resumir. Tem na história da igreja, na história da Bíblia, dentro da Bíblia, inúmeros falsos cristos. Teudas, tem um cara em Corinto. E aí, eu não vou detalhar isso aqui agora, queridos, mas certamente... Henrique, quem quiser o detalhamento de tudo, é só ler o teu livro, certo? Também. Isso aqui é uma live para despertar o teu interesse em você conhecer a escatologia apostólica. Você tem teu livro aí? Mostra o livro aí. Olha aí, tá bem no fim da edição, Escatologia Apostólica. E se você quiser comprar e receber pelo correio, manda um WhatsApp aí, 63 981 11 8945. 63 981 11 8945, que nós te enviamos pelo correio este livro que é tremendo, tremendo. Agora, se você quer saber mais ainda, fora o livro do Henrique, que eu recomendo, ainda nós temos Escatologia Vitoriosa também. Pelo mesmo WhatsApp, você pode pedir. Pede assim, me manda os 2 livros de escatologia, que eu vou te mandar os 2 livros de escatologia. Agora, eu recomendo do Henrique, por quê? Porque o do Henrique é um autor brasileiro, vai pôr dentro da nossa cultura, principalmente, para que você entenda muito bem o que nós estamos falando. Então, continua, Henrique. O Escatologia Apostólica, só fazendo um detalhe, é o primeiro livro do assunto, livro mesmo. Tem alguns escritos, tem vários escritos, na verdade, mas a nível de... Não um livro físico. O livro físico é o primeiro no Brasil desse assunto, feito por um brasileiro. Então, ele está contextualizado, claro, tem uma escola americana junto aqui, que eu aprendi, mas, enfim, está contextualizado, muito trabalho de pesquisa. Fechei parênteses. Então, queridos, quando Jesus fala em falsos cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas se levantaram. Depois que Jesus morreu, olha, tem gente que aprontou dizendo ser o Cristo. Tem referências, tá? Isso tem até hoje também. Isso dá para dizer, tá? Então, o fato de aparecer um falso Cristo, um falso profeta, né? Tá aí, quanto tempo está aí o Henry Cristo no mercado, né? Se fosse por isso, Jesus já tinha voltado, né? Então não é por isso. Esses falsos cristos e falsos profetas existiram e continuarão existindo. O joio nasce em meio ao trigo e lá no final, naquele dia, será recolhido e vai para o fogo. Então, não vamos nos preocupar com isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, verso 6. Mas cuidado para não vos alarmardes. Guerras e rumores de guerra, gente, isso sempre houve, sempre existiu e está cada vez existindo menos.
Exatamente. Eu provo nesse livro que vamos editar agora em seguida. Eu tenho um capítulo, é o último capítulo dele, que diz assim: o mundo está piorando ou está melhorando? Então eu mostro com estatística, com coisa científica, o avanço de todas as áreas, né? da ciência, a diminuição da mortandade infantil, né? a diminuição da pobreza. Então, todos os aspectos, alguns aspectos culturais e o avanço do Evangelho. E a gente linka isso, que o mundo está melhorando. Então, quando você diz... E está diminuindo, estão diminuindo as guerras. A verdade é essa. As guerras estão diminuindo. Na verdade, o mundo não piorou, colega. Que melhoraram muito foram as informações dos telejornais e assim da imprensa de todas as formas, porque as más notícias elas correm muito rápido, extremamente rápido, porque isso infelizmente dá mais ibope. Então, rumores de guerra, isso sempre existiu e sempre existirá. E a gente pode ver isso dentro do Evangelho e dentro da obra de José, que para quem não leu, Coraió, é muito importante ter isso. Hoje tu adquire isso praticamente em PDF gratuitamente. E é uma obra tremenda, histórica. José estava ali, ele viu, ele presenciou a queda de Jerusalém, né? Então, tem informações riquíssimas a esse respeito. E toda essa coisa de guerras e rumores de guerra. Então é o seguinte, no verso 8, Jesus continua: todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Né? Então tem a parte de perseguições aqui, verso 9, fala das perseguições. Puxa vida, quanta perseguição houve. Nós sabemos que o primeiro mártir foi Estevão, mas depois dali quantas perseguições houveram. Né? Nero foi terrível, vocês conhecem a história de filmes, etc. Nero foi terrível, Vitélio foi outro. Então, esses imperadores foram terríveis, a perseguição foi terrível. Depois a perseguição ela tomou duas linhas: o Império Romano e o próprio judaísmo perseguia a igreja. Né? São dois níveis de perseguição: perseguição religiosa, perseguição política. Né? Então Nero iluminava as entradas de Roma com corpos de cristãos em chamas, né? Então, perseguição, queridos, sempre houve e sempre haverá, né? Sempre houve e sempre haverá. Quando o evangelho é pregado, existe oposição, mas até a perseguição tem diminuído. Então, isso é constatação. Aí já começa número, começa pesquisa. Muitos falam que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, retomam isso para a igreja de hoje. Olhando, às vezes, para o próprio umbigo, para o próprio pé. Né? Olhando para uma cosmovisão muito pequena. Se nós olharmos a cosmovisão mundial, a igreja não está se esfriando. Ela pode estar meio parada. Pode estar meio estagnado em algumas coisas, porque essas restaurações que estão acontecendo estão mexendo com esse processo. E um dos motivos da própria estagnação, Henrique, é a própria escatologia que hoje está sendo pregada. 95% da igreja crê nessa escatologia para estagnar a igreja, né? Para que aconteça os últimos moveres, que o Bill Harmon escreve muito bem no seu livro, Os Últimos Moveres de Deus, tem espanhol também, para que isso aconteça, o avanço do evangelho tem que destravar de uma tal forma para que seja quebrado. E uma das travas que devem ser quebradas é a escatologia. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu vejo a escatologia dispensacionalista como uma das maiores travas de conquista e de implantação do reino pela igreja. Sim.
Sim, exatamente. A igreja Também ficou entendo dessa forma. pálida, ela ficou pálida, por quê? Porque começou a crer apenas Jesus está voltando. Isso. E isto empalideceu a igreja, e a igreja não tomou o seu lugar e começou a declarar que tudo era do diabo, tudo é do diabo, tudo é do diabo, tudo é do diabo, e ela foi entregando o que é dela para o diabo, e agora, claro que o trabalho fica muito maior, porque a gente tem que reconquistar o que já era da igreja. Eu me lembro de um detalhe agora, Coronel, você está falando isso, estou me lembrando, estou rindo aqui. Antigamente, no meu tempo, e deve ser do teu tempo também, os pastores diziam que televisão era do diabo. Depois passaram a dizer que a internet era do diabo. Só que os mesmos que falaram que a internet era do diabo agora estão fazendo suas lives para poder passar a mensagem para o seu povo. Exatamente. É uma ironia, né? É uma ironia. É uma ironia. É uma ironia muito grande. Então nós já vimos dos sinais que ele falou quando ia acontecer a destruição de Jerusalém. Já vimos aí os falsos profetas, as guerras, a perseguição, que mais? Fomes e pestes. Fomes e pestes. Lembra de Atos dos Apóstolos, um profeta chamado Ágapo? Ele previu uma fome intensa em Jerusalém. Isso se cumpriu, é isso que Jesus estava falando, está lá na Bíblia. Então tem muitas evidências internas na Bíblia que comprovam o que Jesus está falando aqui. Agora, Henrique, por favor, você está desmanchando todo o pensamento que essas coisas eram para agora, para a volta de Jesus. Você desmonta tudo isso. Por que você faz isso comigo? Eu ouvi de um grande líder, de um grande mestre chamado Kenneth Gentry. Eu ouvi ele dizer o seguinte: ele estava ministrando um seminário sobre uma escatologia otimista, sobre o pós-milenismo, e estava falando sobre que não haveria um anticristo. E uma senhorinha na plateia se levantou e disse: por favor, não tirem o anticristo. Não, o pior não foi isso. O pior é que eu estava falando com um apóstolo do Brasil, e ele disse: Coraiola, você está ficando louco. Se você tirar o arrebatamento, eu vou pregar o quê? Pois é. Esse é o problema. Esse é todo o problema. Porque Esse é o problema. você conta uma coisa há tanto tempo que aquilo se torna uma verdade. Nos últimos 3 anos, era a lua de sangue, era isso, era aquilo, e eu tinha que ouvir calado, porque se eu falo alguma coisa, eu já sou herético. Então eu via calado e dizia: meu Deus do céu, como que essas pessoas que são tão esclarecidas, porque quem está pregando não é que não tenha conhecimento. Como que eles não conseguem distinguir uma coisa tão simples? Mateus 24 responde todas as perguntas. Você não precisa nem ir para frente. Versículo checkmate daqui a pouco. Exatamente. Nós vamos chegar no versículo checkmate. É que esse daí eu vou deixar para você no final dar, mas eu tenho, depois que se dá o checkmate, ainda eu vou dar o cheque duplo. Você vai na parábola, quando eu falar da parábola do joio e do trigo, ali eu acho que é o acabou. Tá, deixa você falar sobre ela. Tá. O que você está dizendo é maluco. É tão maluco que uma vez eu questionei um sacerdote católico sobre os 10 mandamentos e o mandamento sobre a idolatria. Ele disse: não, meu filho, eu sei tudo isso, só que eu não posso mudar toda uma estrutura. Então é mais ou menos isso. Eu creio que muitos já se deram conta, receberam esse ensino, como todos nós recebemos, já se deram conta. Mas, Coraiola, às vezes, para mudar isso, é preciso muita humildade. Entende? Eu vou ter que dizer: eu estava enganado a minha vida toda. Exatamente. E daí eu me lembro, Coraiola, de uma coisa que o Dr. Peter Wagner disse pessoalmente para nós.
quando ele ministrou para nós pessoalmente, quando ele estava vivo. Ele escreveu num livro dele, ele diz assim: pessoal me acusa que eu mudei de posição tal e tal época da minha vida, e achando que isso é uma coisa ruim. Não, isso é uma coisa boa. É tão boa porque eu consegui perceber áreas da minha teologia que eu precisava avançar. Sabe o que ele diz sobre o livro do Harold Eberle, do Martin Trench, Escatologia Vitoriosa? Ele humildemente, Dr. Peter Wagner, ele disse assim: poxa, quando eu li esse livro, me abriu a mente. Então eu comecei a entender o que eu estou ensinando sobre conquista, sobre domínio. Sem isso aqui não tem valor. Não, todo pregador... O que eu quero dizer que é a humildade, para mim, dizer assim: eu posso mudar de posição, sim, não há problema nisso. Isso não significa que eu estou regredindo. Não, pelo contrário, entendeu? Viu? Para todo pregador de conquista, de domínio, de implantação do reino, das 7 áreas de influência, se ele não mudar a escatologia, ele não pode pregar. Porque não, se vai ter um governo do anticristo e o diabo vai tomar o mundo, não precisa transformar mais nada. Eu vou te contar aqui uma coisa para aqueles que estão com a gente. Eu estava numa reunião da coalizão dos ministérios e os apóstolos, os profetas enfatizando: nós temos que acabar com a religiosidade dentro da igreja, e pá. E eu ouvindo assim, eu digo: como que vocês querem acabar com a religiosidade dentro da igreja se vocês creem em algo criado pelos jesuítas e morrem por essa doutrina que prega exatamente uma mentira? Eu já fui mais contundente. Que prega uma mentira. Prega um arrebatamento que não tem nexo bíblico para acontecer. Daí todos ficaram assim. Eu digo: olha, eu recomendo. Nós estávamos na igreja do JB em Brasília. Eu recomendo que vocês passem ali pela livraria. E o JB é o que edita o livro do Escatologia Vitoriosa. Eu acho bom vocês passarem ali na livraria e já comprar a Escatologia Vitoriosa e mudar a mente de vocês. Porque para mudar a nação, primeiro nós temos que mudar a nossa mente. Não tem como a gente pregar uma coisa e crer em outra. Se nós cremos que a igreja é fraca, que não vai vencer o pecado e vai ter que ser tirado da terra, nós não podemos falar de implantação do reino, porque nós não seremos frustrados em implantar o reino. Pois é. Deixa eu pegar esse crédito falando do JB Carvalho, da Comunidade das Nações, Brasília, certo? Certo. Pois então, JB Carvalho é um homem que prega e acredita em uma escatologia otimista. Claro. Para quem não sabia, estou dizendo agora. Né? Porque ele recebeu toda a mentoria do Bill Johnson. Sabe quem é o Bill Johnson? Conhecido mundialmente. Sim, claro. O movimento na Califórnia. Um movimento fortíssimo deles, que é modelo de louvor, de igreja, né? Escola do sobrenatural, tudo, né? Exatamente. Fechei parênteses. Então, queridos, continuando aqui, vamos, assim para a gente ganhar tempo, porque os minutos passam, vamos para a segunda pergunta. Não, mas deixa eu dar o versículo chave sobre essas questões. Aqui. Quando vai acontecer? Muito bem, Henrique. Eu quero chamar a atenção, gente. Pare de fazer tudo. Presta atenção agora. O Henrique vai. Agora ele vai para o cerne, que responde tudo. Quando vai acontecer isso? É nenhuma tribulação daqui 2000 anos?
Presta atenção. Então, falsos messias, guerras, fomes, terremotos, perseguição, apostasia, amor se esfriando, o evangelho sendo pregado às nações, que seriam as nações comandadas pelo Império Romano na época, e o próprio sinal do Filho do Homem, que eles dizem que ali é a segunda vinda, o próprio sinal do Filho do Homem. Tudo isso ali que Jesus falou, eu vou resumir, eu vou caminhar e chegar no versículo 34, que é um demarcador. A gente fala na teologia, isso aqui é um demarcador de tempo. O que diz o versículo 34, queridos? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Acabou. Então, queridos, acabou aí, é uma pá de cal. A palavra genéia, preste atenção, geração é a palavra genéia, que é usada 34 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes que ela é usada, significa uma geração de gente. Então, quando Jesus está falando, é essa geração, é a geração que está viva, que está os ouvindo. E como é que nós encontramos esse cumprimento de tudo isso que Jesus conversou até agora, até no 34, nessa geração? Tem mais coisa. Mas até aqui, ele está respondendo duas perguntas. Lembra que eram três? Então, ele está respondendo Não, mas, duas até Henrique, aqui. aí nós temos que fazer um parênteses. Aí tira toda a dúvida. Quer dizer, haverá essa tribulação ou não haverá neste tempo? Não haverá porque ela já aconteceu no ano 70, Coraiola. Exatamente isso. Isso é o ponto mais importante. Todo mundo está esperando por 7 anos de tribulação. O que Jesus estava falando era algo que aconteceria naquela geração. Exatamente foi o quê? Destruição de Jerusalém, destruição do templo e acabou Israel. Sim. A região judaica, ela se acabou. Toda a geração dos sacerdotes se perdeu. A religião judaica passou a ser uma religião rabínica a partir daí. Isso. Se perdeu a conexão, se perdeu, houve o juízo de Deus, e isso era a grande tribulação. Então você que está nos assistindo, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, eu quero te falar exatamente isso. Quando isso ia acontecer? Era numa tribulação futura, vindoura, 2000 anos depois? Não. Era naquela geração. O discipulador está falando com os discípulos e está dizendo, antes de vocês morrerem, vocês vão passar por isso. Antes de vocês morrerem, vocês vão ver isso acontecer. Por isso que Joséfo comenta no seu livro que nenhum cristão morreu em Jerusalém. Por quê? Porque ouviram a profecia de Jesus. Quando eles começaram a ver os sinais, Coraia, quando eles começaram a ver os sinais que Jesus tinha predito, a igreja começou a bater fora. Então a história relata que os cristãos não padeceram nessa grande tribulação. Outra coisa, Henrique, importante. Para destruir um templo de pedra seria impossível. Quer dizer, era imaginável destruir aquilo. Olha o que Deus usa para que não sobrasse pedra sobre pedra. Você sabe o que Deus usou? Ele usou o Tito e as suas legiões. Mas o motivo principal da destruição do templo foi a ambição. Sabe por quê? Claro. Porque eles incendiaram Jerusalém e incendiaram o templo. E todo o ouro que estava no templo derreteu e se misturou com o chumbo que seguravam as pedras do templo. Porque se você pôr pedra sobre pedra, naquela 20 toneladas, 30 toneladas cada pedra,
ela com o clima, ela trabalha e faz muito barulho. Então, qual é a propriedade arquitetônica de engenharia que eles usavam? Eles punham uma camada de chumbo e a pedra, uma camada de chumbo e a pedra. Esse ouro derretido com o chumbo derretido se misturaram. E daí os soldados tinham direito ao espólio. Então o que eles fizeram? Eles foram destruindo o templo para pegar aquele chumbo com ouro para a sua riqueza pessoal. É a ambição humana que fez destruir o templo. É o que acontece hoje ainda. A única maneira de se destruir o templo do Espírito Santo é através da ambição humana. A ambição humana continua destruindo o templo até hoje. Infelizmente. Só fechando aqui, então o pessoal precisa entender que não passará essa geração, todos esses sinais, então, eram para aquela geração. Que geração? A próxima geração, que é uma geração bíblica. Bíblica é 40 anos. E aconteceu alguma coisa nos 40 anos? Claro que aconteceu. Jesus morreu, né, no ano 33, que é o que estava acontecendo ali, 30 e pouco, tem umas diferenças de datas. E aí, naquela geração, no ano 70 exatamente, o general Tito, com 10 legiões, cerca Jerusalém por 5 meses, deixa ficar sem água, sem comida, e estabelece uma destruição terrível. Mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão mas de você judeus. sabe, Henrique, que ele cerca durante 4 dias, 4 meses, e sem explicação, o exército de Roma levanta acampamento e começa a ir para o Mediterrâneo. Jerusalém, eu acho que você não sabe disso. Daí, sabe o que acontece? É a fuga dos cristãos. Não, eu sei, eu ia falar, exatamente, é o momento que aqueles que ainda estavam, porque muitos já tinham dado no pé, Isso. muitos que estavam aproveitaram isso, Deus proporcionou isso. Isso. Sem explicação, o exército no meio do caminho dá meia volta, cerca e daí vem para destruir. Quer dizer, ainda Deus proporcionou a fuga dos últimos cristãos que estavam em Jerusalém, e a história conta que nenhum cristão morreu em Jerusalém, na destruição de Jerusalém. Por quê? Exatamente. Porque conheciam a profecia de Jesus no Monte das Oliveiras. Henrique, e se as pessoas quisessem se aprofundar mais na escatologia apostólica, através de um seminário, ou você ir na igreja, como que eles podiam fazer isso? Não, exatamente. A Academia Apostólica, ela criou uma modalidade de seminários na igreja local. Claro, agora nós estamos em pandemia, mas se alguém interessar, se tiver algum pastor, algum líder que interessar, nós ministramos um seminário intensivo, são 7 horas e meia de ministração, é sexta à noite, sábado o dia inteiro, na igreja local, né, sobre todos esses temas, detalhando juntamente com livros, escatologia apostólica, e nós detalhamos todos esses temas. Quem estiver interessado, quiser proporcionar isso para a igreja local, conselho de pastor, não importa, a gente leva esse seminário, eu vou lá, ministro, e precisa só me fazer um contato no meu WhatsApp, tá? Que é 51981148802. Nas minhas redes sociais tem esse contato, 51981148802, para o seminário de escatologia apostólica presencial, né? Tem um projeto de nós fazer isso online, mas ainda está gatinhando, né? Mas certamente vai ter também. Mas eu estou falando do presencial. Okay? Isso. A nossa próxima e última live, encerramento da nossa, parece filme do Matrix, né? Número 1, 2, 3. Vai ser no sábado, às 10 horas da manhã. Isso. Todo mundo deixa agendado, pessoal. Compartilha com teus amigos, né? Isso. E vai ser acho que vai ser um fechamento assim.
Porque daí a gente vai falar especificamente do milênio, especificamente do governo do arrebatamento secreto, Coraiola. Do arrebatamento secreto. Isso. Tu falaste que, né, que a escatologia era o monstro sagrado da igreja, que eu fui mexer com isso, a gente está mexendo com isso, você também. Tá? Eu te digo que o arrebatamento secreto é poste ídolo. Filho. É verdade. Né? É verdade. Então nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Tá? Só para fechar o gancho, no versículo 35, depois do 34, que Jesus disse que não passará essa geração, no versículo 35 de Mateus 24, ele diz o seguinte: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. E no 36 ele começa a responder a terceira pergunta. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E dia e hora que ninguém sabe? Quando eu vou voltar. O último dia. Mas isso é depois daquelas coisas que passaram naquela geração. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Então, são 3 momentos ali. 2 perguntas naquela geração sendo respondidas, e a terceira é que nós estamos aguardando ainda, as coisas que vão acontecer. Amém? Você viu que coisa tremenda, que coisa poderosa, que explicação maravilhosa. Então, quer dizer, você viu que o que entrou dentro da igreja amorteceu a igreja. Infelizmente, ficamos quase sem fôlego. Por quê? Porque todo mundo esperando só Jesus voltar. E a igreja parou de fazer o que tinha que fazer. Você esteja passando para os teus amigos, por quê? Porque nós temos que libertar a igreja desse amortecimento. Nós temos que levar para a igreja que existe algo a ser feito. Por quê? Porque nós temos que implantar o reino para viver o penúltimo mover de Deus na terra, que é dos filhos de Deus, que nós conhecemos como a igreja gloriosa. E depois disso, nós vamos ter o grande mover dos santos, que é o exército de Deus. Então você tem que saber que muitas coisas ainda estão para acontecer e depende da gente. Seja um protagonista da história da igreja neste tempo, levando essa escatologia apostólica. Eu quero te fazer um convite. Nós estamos sendo muito procurados, porque nós só temos 20 vagas para o primeiro seminário online sobre o Ministério dos Anjos. Então, se você se interessar em não só conhecer sobre os anjos, mas querer aprender a trabalhar com os anjos, como que você pode trabalhar com os anjos, identificar os anjos que andam com você, saber o nome deles, ouvi-los, então você faz seminário. Nós só temos 20 vagas, só 20 vagas. Você pode mandar um WhatsApp para nós, 63 981 11 8945. E eu vou te mandar todas as explicações e o link para você fazer a tua inscrição. O Seminário dos Anjos vai começar no dia 6 de junho. Então você tem alguns dias aí para fazer a tua inscrição, só que nós estamos sendo muito procurados. Então, o mais rápido possível, faça a tua inscrição, porque 20 vagas voa, e eu estou te convidando. Por quê? Porque o meu ministério teve uma mudança radical depois que eu conheci o Ministério dos Anjos. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, e o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida de uma maneira muito mais fácil e desmistificada. Então eu te aconselho, faça o seminário online Ministério dos Anjos.